Então, pela definição de retas paralelas, elas são aquelas que não se intersectam. Mas como elas são infinitas, é muito difícil mostrar que duas retas não se intersectam em momento nenhum. Então, para a gente provar isso, a gente vai utilizar a comparação de ângulos formados por duas paralelas que são cortadas por uma transversal. Então, a gente tem aqui essa proposição que diz exatamente isso. Então, se a gente tiver duas retas M e N aqui, nessa figura aqui da esquerda, e os ângulos 1 e 2, e a gente conseguir mostrar que os ângulos 1 e 2, eles têm a mesma medida, então as retas M e N, elas são paralelas. Então, aqui, nessa figura, a gente tem o seguinte: as retas M e N são as supostas paralelas. A reta R, que contém os pontos A e B, ela corta essas duas paralelas. E os ângulos 1 e 2, eles são formados com a reta R e a M e com a reta R e a N. A gente usa, para verificar, por exemplo, em um desenho, que as retas são paralelas, a gente usa o desenho da letra Z, porque a letra Z, ela é formada por duas retas paralelas cortadas por uma transversal. Então, aqui, por exemplo, está formada uma letra Z. Então, aqui o pedaço da reta M forma a parte de cima, o pedaço da reta N forma a parte de baixo, e o pedaço aqui da reta R forma a transversal, que corta as duas paralelas. Então, a gente precisa mostrar que se o ângulo 1 e o ângulo 2 têm a mesma medida, essas retas M e N, elas são, de fato, paralelas. Então, a gente vai supor que essas retas não são paralelas. Então, se elas não são paralelas, elas têm que se intersectar em um ponto. Então, aqui, a gente tem dois casos, por isso que a gente tem dois desenhos. Então, vamos primeiro fazer nesse primeiro caso aqui. Então, aqui seria como se a gente tivesse pegado essa reta M e entortado ela até ela cortar a reta N. Então, isso significa que a gente está supondo que em algum momento essa reta M, mesmo que aqui ela pareça ser paralela, a gente está supondo que em algum momento ela vai sim cruzar a reta N e elas vão ter um ponto em comum e não vão ser paralelas. Então, a gente está supondo que elas não são paralelas. Se elas não são paralelas, elas vão ter um ponto em comum, que é o ponto P. E aí vai ser formado o triângulo ABP. Se a gente tem um triângulo, a gente tem os ângulos internos e externos. O ângulo 2, ele é interno ao triângulo, e o ângulo 1, ele é externo ao triângulo. Pelo teorema do ângulo externo, todo ângulo externo a um triângulo é maior do que qualquer um dos ângulos a ele não adjacentes. Então, o ângulo 2 aqui, ele é ângulo interno e não é adjacente a este. Então, pelo teorema do ângulo externo, o ângulo 1 é maior que o ângulo 2. E isso é um absurdo porque contradiz a nossa hipótese de que os dois ângulos têm a mesma medida. Então, é absurdo. E aí, a outra possibilidade, que é análoga, a gente teria a reta N levada até ela cortar a reta M. Então, a gente teria, de novo, o ponto P, que seria o ponto onde elas se encontram, e seria formado novamente um triângulo ABP. E aí, aqui, a gente tem que este ângulo 1 e este ângulo aqui, interno ao triângulo, eles têm
a mesma medida, porque eles são opostos pelo vértice. Então, aqui nós temos o ângulo 1 interno ao triângulo ABP, o ângulo 2 externo ao triângulo ABP, porque ele seria adjacente ao ângulo com vértice em B. Então, a gente tem também, pelo teorema do ângulo externo, que todo ângulo externo ao triângulo é maior do que qualquer ângulo interno a ele não adjacente. Isso significa que, como o ângulo 1 é interno e não é adjacente ao 2, significa que o 2 é maior que o 1. Também é um absurdo, porque contradiz a hipótese de que o ângulo 1 é igual ao ângulo 2. Então, como a gente mostrou que se elas não forem paralelas, a gente chega em absurdos, significa que M e N são, de fato, paralelas. Então, sempre que a gente conseguir, assim, desenhar a letra Z, a gente consegue saber que as nossas duas retas paralelas são aquelas que estão em cima dessas partes da letra Z.